Tema de hoje: quando você só atrai pessoas quebradas. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ímãs para relacionamentos complicados? Por que sempre acabam atraindo quem precisa ser consertado, salvado ou curado? A história que vou contar hoje é sobre Rebeca, uma mulher de 34 anos que descobriu algo perturbador sobre si mesma. Ela só se apaixonava por homens feridos. Rebeca era psicóloga. Dedicou sua vida profissional a ajudar outros a encontrarem seu caminho, mas quando olhava para sua própria vida amorosa, via um padrão que a incomodava profundamente. Primeiro foi Rafael, um artista em crise, que vivia de trabalhos esporádicos e tinha surtos de depressão. Depois veio Eduardo, um executivo bem-sucedido, que escondia um vício em apostas. E por último, Daniel, um professor universitário brilhante, que não conseguia se relacionar com ninguém por causa de traumas da infância não resolvidos. Cada relacionamento seguia o mesmo roteiro. Ela se sentia profundamente atraída por homens que precisavam de ajuda, mergulhava de cabeça na tentativa de salvá-los, dedicava toda a sua energia emocional à cura do outro e, no final, invariavelmente, se via esgotada, frustrada e sozinha. Era como se sua capacidade de amar estivesse diretamente ligada à necessidade de curar. Na psicologia de Carl Jung, existe um conceito fascinante que explica esse fenômeno: o arquétipo do curador ferido. Baseado no mito grego de Quiron, o centauro que era capaz de curar qualquer ferida, exceto a sua própria, esse arquétipo nos ajuda a entender por que algumas pessoas são irresistivelmente atraídas por relacionamentos onde podem exercer o papel de salvadoras. O interessante é que Rebeca, como muitas pessoas que vivem esse padrão, não tinha consciência do que estava acontecendo. Para ela, era apenas uma coincidência estranha, ou talvez um azar no amor. Ela não percebia que existia algo dentro dela, em suas próprias feridas não curadas, que a levava a escolher sempre o mesmo tipo de parceiro. Mas uma descoberta mudaria tudo. Foi durante uma sessão de terapia com um de seus clientes que Rebeca teve seu primeiro insight sobre si mesma. Ela estava atendendo Marina, uma jovem de 26 anos que também tinha o hábito de se envolver com homens problemáticos. Quando Marina perguntou: "Doutora, por que eu sempre escolho homens que precisam de ajuda?", Rebeca sentiu como se estivesse olhando num espelho. Naquele momento, algo clicou dentro dela. Era como se sua mente fizesse uma conexão que havia estado ali o tempo todo, esperando para ser descoberta. Jung diria que sua consciência estava finalmente pronta para enxergar o que seu inconsciente já sabia. Ela não estava atraindo pessoas quebradas por acaso. Havia algo em sua própria psique que ressoava com a ferida do outro. O arquétipo do curador ferido não surge do nada. Ele nasce de nossas próprias experiências de dor, de momentos em nossa história pessoal onde fomos feridos e, de alguma forma, aprendemos que nossa única forma de se conectar com o amor era através do cuidado, da tentativa de cura, do papel de salvadora. Para Rebeca, essa compreensão veio acompanhada de memórias que há muito tempo tinha empurrado para o fundo da mente. Lembrou-se de sua infância, quando via a mãe cuidando do pai alcoólatra. Lembrou-se de como, ainda criança, sentia que seu valor estava diretamente ligado à sua capacidade de consertar as pessoas ao seu redor. Lembrou-se de como aprendeu que amor significava sacrifício, abnegação e, principalmente, cura. Jung nos ensina que nossas feridas mais profundas, quando não integradas à consciência, se tornam padrões inconscientes que direcionam nossas escolhas. No caso de Rebeca, sua ferida original, a sensação de que só seria amada se fosse útil, se conseguisse curar o outro, havia se transformado no filtro através do qual ela enxergava todos os seus relacionamentos. Mas há algo ainda mais complexo nessa dinâmica. Na psicologia analítica, entendemos que quando projetamos nossa capacidade de cura no outro, estamos, na verdade, evitando olhar para nossas próprias feridas. É mais fácil cuidar da dor alheia do que enfrentar nossa própria vulnerabilidade.
E foi exatamente isso que Rebeca descobriu sobre si mesma. A descoberta mais dolorosa veio algumas semanas depois. Rebeca estava revisando suas anotações de terapia quando se deu conta de algo perturbador. Ela conhecia perfeitamente os traumas, medos e feridas de todos os seus ex-namorados, mas não tinha a menor ideia de quais eram suas próprias feridas emocionais não curadas. Era como se ela tivesse desenvolvido uma expertise em diagnosticar e tratar a dor dos outros, mas uma cegueira completa em relação à própria dor. Jung chamaria isso de identificação com o arquétipo, quando nos tornamos tão fundidos com um papel arquetípico que perdemos contato com nossa individualidade. Rebeca começou a perceber que sua atração por homens quebrados não era um acaso romântico, mas um mecanismo psicológico sofisticado de evitação. Cada vez que se apaixonava por alguém que precisava de cura, ela podia focar toda a sua energia emocional na ferida do outro, deixando suas próprias questões não resolvidas em segundo plano. O mais revelador foi quando ela percebeu que sempre se sentia mais confortável no papel de curadora do que no papel de pessoa que também precisa de cuidado. Nos seus relacionamentos, ela era sempre a forte, a que tinha as respostas, a que sabia como lidar com as emoções. Mas e quando ela precisava de apoio? E quando era ela quem estava vulnerável? Jung nos fala sobre a importância de reconhecer que todo curador carrega dentro de si uma ferida. Na mitologia grega, Quirón foi ferido acidentalmente por uma flecha envenenada e, embora fosse capaz de curar qualquer ferida nos outros, não conseguia curar a própria. Essa é a condição fundamental do arquétipo. A ferida que nos permite compreender a dor alheia é também a ferida que precisamos aprender a cuidar em nós mesmos. Para Rebeca, essa tomada de consciência foi simultaneamente libertadora e aterrorizante. Libertadora porque finalmente entendia o padrão que governava sua vida amorosa. Aterrorizante porque significava que ela teria que fazer algo que havia passado a vida inteira evitando. Olhar para suas próprias feridas com a mesma compaixão e dedicação que sempre ofereceu aos outros. O que ela descobriu sobre si mesma mudaria não apenas sua forma de se relacionar, mas sua compreensão sobre o que realmente significa amar. Foi durante uma sessão de terapia pessoal, sim, Rebeca finalmente decidiu se permitir ser cuidada, que ela teve sua maior revelação. Sua terapeuta, uma mulher mais experiente que também seguia a linha junguiana, fez uma pergunta simples que a fez desabar. Rebeca, quando foi a última vez que você se permitiu ser vulnerável em um relacionamento? A pergunta chegou como uma flecha certeira. Rebeca percebeu que nunca, em nenhum de seus relacionamentos, ela havia se mostrado verdadeiramente vulnerável. Ela sempre mantinha uma posição de força, de quem tem controle emocional, de quem sabe como lidar com os problemas. Sua vulnerabilidade era um território totalmente inexplorado. Jung nos ensina que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, passa necessariamente pelo reconhecimento e integração de nossas partes rejeitadas. Para Rebeca, sua parte rejeitada era justamente a mulher vulnerável, a que também precisa de cuidado, a que não tem todas as respostas. Ela começou a entender que sua atração por homens feridos não era um problema a ser resolvido, mas uma mensagem do inconsciente. Era como se sua psique estivesse tentando lhe mostrar que ela também precisava de cura, mas como não conseguia acessar essa necessidade diretamente, projetava-a nos seus relacionamentos. Na psicologia analítica, isso é chamado de projeção do ânimos, quando uma mulher projeta aspectos não desenvolvidos de si mesma em figuras masculinas. Rebeca projetava sua própria necessidade de ser cuidada, curada e acolhida nos homens por quem se apaixonava. Mas como eles estavam quebrados, ela acabava sempre no papel de curadora, nunca no papel de quem recebe cuidado. O insight mais profundo veio quando ela percebeu que essa dinâmica não era apenas sobre relacionamentos amorosos. Em todas as áreas de sua vida, trabalho, amizades, família, ela havia construído uma identidade baseada em ser a pessoa que cuida, que resolve, que salva. Mas quem cuidava de Rebeca?
A resposta era dolorosa: ninguém. E isso não era culpa dos outros. Era ela mesma que não se permitia ser cuidada, porque no fundo acreditava que seu valor estava condicionado à sua capacidade de cura. Era como se ela tivesse internalizado a crença de que só merecia amor se fosse útil. Mas essa descoberta, por mais dolorosa que fosse, marcava o início de uma transformação. O processo de autodescoberta de Rebecca não foi linear. Houve momentos de resistência, de querer voltar aos padrões antigos, de sentir que era mais fácil cuidar dos outros do que enfrentar suas próprias questões. Mas Jung nos ensina que toda transformação genuína passa por momentos de caos e incerteza. Um dia, durante uma caminhada no parque, Rebecca teve uma epifania que mudaria sua perspectiva sobre relacionamentos para sempre. Ela observava um casal de idosos sentado no banco. O homem tinha dificuldades para caminhar, e a mulher o ajudava com paciência e carinho. Mas em determinado momento, foi ela quem se mostrou cansada, e ele quem ofereceu apoio emocional. Era um dar e receber natural, sem hierarquias de quem era o curador e quem era o curado. Naquele momento, Rebecca compreendeu algo fundamental. Em relacionamentos saudáveis, não existe um curador fixo e um paciente fixo. Existe uma dança de reciprocidade, onde ambos podem ser vulneráveis, ambos podem oferecer cuidado, ambos podem receber apoio. A cura acontece no encontro, não na imposição de um papel sobre o outro. Essa compreensão a levou a repensar completamente sua abordagem aos relacionamentos. Em vez de buscar homens que precisassem de sua ajuda, ela começou a se perguntar: que tipo de parceria eu realmente desejo? Que tipo de conexão permitiria que eu também fosse cuidada? Como seria um relacionamento onde minha vulnerabilidade fosse bem-vinda? Jung diria que ela estava finalmente se abrindo para a possibilidade de uma conjunctio, uma união genuína, onde opostos se encontram de forma equilibrada. Não mais a curadora salvando o ferido, mas dois seres humanos complexos, cada um com suas luzes e sombras, encontrando-se num espaço de mutualidade. Foi então que Rebecca tomou uma decisão corajosa. Ela faria uma pausa nos relacionamentos para se dedicar ao que Jung chamava de o relacionamento com o si mesmo. Ela precisava primeiro aprender a cuidar de suas próprias feridas, a ser sua própria curadora, para então poder se relacionar de forma mais integrada com outra pessoa. Mas o que ela descobriu nesse processo de autoconhecimento revelaria aspectos ainda mais profundos do arquétipo do curador ferido. Durante seus meses de pausa dos relacionamentos, Rebecca mergulhou numa jornada de autoconhecimento que a surpreendeu. Ela começou a perceber que seu padrão de atrair pessoas quebradas estava conectado a algo muito mais profundo, sua própria ferida primordial relacionada ao merecimento de amor. Jung nos ensina que nossas feridas mais antigas muitas vezes se originam na infância, quando formamos nossas primeiras compreensões sobre como o amor funciona. Para Rebecca, essa ferida havia se formado aos 6 anos, quando presenciou uma discussão entre seus pais onde a mãe disse: "Se você não conseguir parar de beber, eu vou embora e levo a Rebecca comigo." Aquela criança de 6 anos interpretou aquela situação de uma forma que marcaria toda a sua vida. O amor era condicional. Para ser amada, ela precisava ser a solução para os problemas do outro. Se ela fosse boa o suficiente, útil o suficiente, talvez conseguisse manter as pessoas que amava por perto. Essa ferida se tornou o que Jung chamaria de um complexo, uma constelação de emoções, memórias e crenças que funciona de forma autônoma no inconsciente, influenciando nossas escolhas sem que tenhamos consciência disso. O complexo de Rebecca dizia: "Você só é digna de amor se conseguir curar os outros." Mas a descoberta mais revolucionária veio quando ela percebeu que sua profissão como psicóloga não havia sido uma escolha casual. Era uma forma sofisticada de tentar curar sua ferida original através da cura dos outros. Cada cliente que ela ajudava a se transformar era simbolicamente uma tentativa de provar para si mesma que era digna de amor.
Jung diria que ela havia se identificado completamente com o arquétipo do curador, perdendo contato com outros aspectos de sua personalidade. Ela era a curadora competente, a salvadora compassiva, a que sempre tinha as respostas. Mas e a Rebeca, mulher? E a Rebeca que também tinha sonhos, medos, desejos que não estavam relacionados a cuidar dos outros? Foi nesse momento que ela começou a entender o verdadeiro significado da ferida de Chiron. A ferida do curador não é algo a ser eliminado, mas algo a ser integrado. É justamente essa ferida que nos dá a sensibilidade para compreender a dor alheia, a compaixão para acolher o sofrimento, a sabedoria para acompanhar processos de transformação. O problema não estava em ser uma curadora. O problema estava em acreditar que esse era seu único valor, sua única forma de se conectar com o amor. A verdadeira cura não vinha de eliminar sua capacidade de cuidar dos outros, mas de aprender a também cuidar de si mesma com a mesma dedicação. O momento mais transformador na jornada de Rebeca aconteceu durante uma sessão de terapia onde ela finalmente conseguiu chorar. Não um choro controlado, terapêutico, de quem está processando alguma questão, mas um choro profundo, descontrolado, de uma criança ferida que finalmente tinha permissão para sentir sua própria dor. Eu estou exausta, ela conseguiu dizer entre lágrimas. Estou exausta de sempre ter que ser forte. Estou cansada de sempre ter que saber o que fazer. Eu também preciso de colo. Eu também preciso de cuidado. Era a primeira vez em sua vida adulta que ela expressava sua própria necessidade de ser cuidada sem se sentir culpada ou egoísta. Jung nos fala sobre o que ele chama de enantiodromia, o movimento da psique em direção ao oposto quando uma atitude consciente se torna muito unilateral. Durante anos, Rebeca havia se identificado exclusivamente com o polo da força, da competência, do cuidado ativo. Agora, sua psique estava pedindo para que ela explorasse o polo oposto, a vulnerabilidade, a receptividade, a permissão para ser cuidada. Essa experiência a conectou com algo que Jung chamava de criança ferida interior. Não no sentido popular que o termo ganhou, mas no sentido arquetípico de reconexão com nossa vulnerabilidade original, nossa capacidade de sentir sem filtros, nossa necessidade genuína de acolhimento. Foi então que Rebeca compreendeu algo fundamental sobre o arquétipo do curador ferido. A verdadeira cura não acontece quando conseguimos curar nossa ferida, mas quando aprendemos a nos relacionar com ela de forma consciente e compassiva. A ferida não desaparece, mas deixa de controlar nossas escolhas inconscientes. Nos meses seguintes, sua vida começou a mudar de formas surpreendentes. Ela continuou atendendo seus clientes, mas agora conseguia estabelecer limites mais claros. Não se sentia mais obrigada a carregar o sofrimento dos outros como se fosse seu. Sua compaixão permanecia, mas agora vinha de um lugar de escolha consciente, não de compulsão inconsciente. Mais importante ainda, ela começou a se relacionar com sua própria vulnerabilidade de forma diferente. Em vez de ver suas necessidades emocionais como fraqueza ou problema a ser resolvido, passou a enxergá-las como parte natural de sua humanidade. Ela merecia cuidado não porque era útil, mas simplesmente porque existia. E foi justamente nesse novo estado de consciência que algo inesperado aconteceu. 8 meses depois de iniciar sua jornada de autoconhecimento, Rebeca conheceu Pedro. Ele era veterinário, tinha 36 anos, e o que mais a impressionou no primeiro encontro não foi sua necessidade de ser salvo. Ele não demonstrava nenhuma, mas sua capacidade genuína de interesse por ela. Pedro fazia perguntas sobre seus sonhos, seus medos, suas aspirações que não estavam relacionadas ao trabalho. O mais surpreendente foi perceber que ela se sentia atraída por ele, não apesar de ele estar inteiro, mas exatamente por isso. Pedro tinha suas questões, como qualquer ser humano, mas estava numa jornada consciente de autoconhecimento. Ele assumia a responsabilidade por seus processos emocionais, em vez de projetar nos outros a tarefa de curá-lo. Nos primeiros encontros, Rebeca se pegou esperando que ele revelasse algum trauma não resolvido,
alguma dependência escondida, alguma ferida que ela pudesse cuidar. Mas isso não acontecia. Pedro era uma pessoa complexa, com suas luzes e sombras integradas de forma consciente. E pela primeira vez em sua vida, Rebeca se viu no papel inédito de ser cortejada, cuidada, vista em sua integralidade. Foi assustador. Sua mente, acostumada aos padrões antigos, resistia. Isso é bom demais para ser verdade, ela pensava. Em algum momento, ele vai revelar que também precisa ser salvo. Mas Jung nos ensina que quando mudamos nossa constelação interior, atraímos experiências diferentes. A transformação de Rebeca havia mudado seu campo energético, sua forma de estar no mundo. Pedro a desafiava de formas que ela nunca havia experimentado. Ele a via como uma mulher completa, não apenas como uma curadora. Interessava-se por suas opiniões sobre arte, literatura, política. Queria conhecer suas fantasias, seus sonhos mais íntimos. E mais importante, quando ela se mostrava vulnerável, ele não a via como quebrada ou necessitada de conserto. Ele simplesmente a acolhia. Em uma de suas conversas mais profundas, Pedro disse algo que tocou o coração de Rebeca. Eu não estou aqui para ser curado por você, nem para te curar. Estou aqui para crescer contigo. Era uma proposta de parceria que ela nunca havia experimentado. Não havia hierarquia de quem cuidava de quem. Havia uma mutualidade, um reconhecimento de que ambos eram seres humanos em processo de evolução. Jung chamaria essa dinâmica de uma aproximação do que ele denominava casamento alquímico, onde dois indivíduos conscientes se encontram não para se completar, mas para se transformar mutuamente através do encontro. O relacionamento com Pedro não foi isento de desafios. Rebeca descobriu que era muito mais difícil se relacionar com alguém saudável do que imaginava. Seus padrões antigos tentavam ressurgir constantemente. Ela se pegava procurando problemas onde não existiam, tentando criar situações onde pudesse exercer seu papel familiar de curadora. Uma noite, durante uma discussão sobre algo trivial, Rebeca se deu conta de que estava inconscientemente tentando transformar Pedro em mais um de seus projetos de salvação. Ela estava magnificando pequenas questões dele, tentando transformá-las em grandes problemas que precisariam de sua intervenção terapêutica. Foi nesse momento que ela teve uma revelação profunda sobre a natureza do arquétipo do curador ferido. A ferida não está apenas em nossa necessidade compulsiva de curar os outros. A ferida também está em nossa dificuldade de aceitar relacionamentos onde somos vistas e amadas em nossa totalidade, não apenas em nossa funcionalidade. Pedro, com sua paciência e sabedoria, se tornou um espelho para os aspectos de Rebeca, que ela ainda não havia integrado completamente. Quando ela tentava transformá-lo em paciente, ele gentilmente a confrontava. Rebeca, você está tentando me consertar de novo. Eu não preciso ser consertado. Eu preciso ser visto, compreendido, respeitado. Jung nos ensina que os relacionamentos conscientes são laboratórios de individuação, espaços onde podemos ver nossos padrões inconscientes refletidos no outro e escolher conscientemente transformá-los. Pedro não era apenas um namorado, ele era um catalisador para aspectos de Rebeca que pediam para ser desenvolvidos. Ela começou a perceber que sua jornada com o arquétipo do curador ferido não era sobre abandonar sua capacidade de cuidar dos outros. Era sobre expandir essa capacidade para incluir também o cuidado consigo mesma e a receptividade ao cuidado alheio. Era sobre transformar uma compulsão inconsciente numa escolha consciente. O momento mais belo dessa transformação aconteceu numa noite em que Rebeca estava passando por um período difícil no trabalho. Em vez de esconder suas dificuldades ou tentar resolvê-las sozinha, ela se permitiu compartilhar com Pedro sua vulnerabilidade. E ele, em vez de tentar consertá-la, simplesmente a abraçou e disse: "Você não precisa carregar isso sozinha. Estamos juntos nisso." Era uma experiência de amor que ela nunca havia conhecido. Ser vista, acolhida e cuidada sem precisar merecer através de sua utilidade.
Era o amor incondicional que sua criança interior sempre havia buscado, mas agora estava sendo oferecido no contexto de um relacionamento adulto e consciente. Hoje, 2 anos depois, Rebecca continua sendo psicóloga e continua tendo uma capacidade extraordinária de ajudar seus clientes. Mas sua motivação mudou completamente. Ela não atende mais para provar seu valor ou para justificar sua existência. Ela atende porque escolhe conscientemente usar seus dons a serviço da transformação humana. A diferença é sutil, mas revolucionária. Quando nosso cuidado com os outros surge de nossa própria plenitude, em vez de nossa carência, quando nossa compaixão nasce de nossa integralidade, em vez de nossa ferida não curada, nossa capacidade de realmente ajudar se multiplica exponencialmente. Com Pedro, ela aprendeu que relacionamentos saudáveis não são sobre 2 meios-seres se completando, mas sobre 2 seres inteiros escolhendo crescer juntos. Eles se apoiam mutuamente, se desafiam mutuamente e, principalmente, se permitem ser vulneráveis mutuamente sem que isso se torne uma dinâmica de salvador e vítima. Jung nos ensina que o processo de individuação nunca termina. É uma jornada constante de autoconhecimento, de integração de aspectos rejeitados, de expansão da consciência. Rebecca continua descobrindo camadas de si mesma, continua enfrentando resistências, continuam encontrando novos aspectos de sua sombra que pedem para ser integrados. Mas agora ela sabe que sua ferida, essa sensibilidade particular que a permite compreender a dor alheia, não é um defeito a ser corrigido. É um dom a ser honrado. A diferença é que agora ela também honra sua própria necessidade de cuidado, sua própria vulnerabilidade, sua própria humanidade. Para você que se identificou com a história de Rebecca, que reconhece em si mesmo essa tendência de sempre atrair pessoas que precisam de ajuda, saiba que isso não é uma maldição. É um chamado para uma jornada de autoconhecimento profundo. É um convite para descobrir que tipo de amor você realmente merece, não o amor que você ganha através de sua utilidade, mas o amor que você recebe simplesmente por existir. O arquétipo do curador ferido nos ensina que nossa maior força pode também ser nossa maior armadilha. Mas quando levamos essa força ao nível da consciência, quando escolhemos conscientemente como expressá-la, ela se transforma numa das formas mais belas de contribuir para a cura do mundo. Se este vídeo tocou algo em você, se você reconheceu padrões em sua própria vida, deixe nos comentários suas reflexões. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre psicologia junguiana, aplicada aos relacionamentos. E lembre-se, você não precisa carregar o mundo nas costas para merecer amor. Você já é digno de amor, exatamente como está.